Seja muito bem-vindo a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Para o vídeo de hoje trago um tema de extrema importância para as relações internacionais. Na verdade, tem uma contextualização com grande parte dos temas de agenda mundial. Então, se você faz parte de uma empresa, esse tema é para você. Se você faz parte do governo, também. Se você faz parte de qualquer área da sociedade, esse tema é muito importante, tá? Que basicamente são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU. Por que isso é interessante para vários temas? Um tempo atrás, basicamente, a ONU lançou um relatório de que o mundo não está cumprindo os ODS. Até mesmo se você pesquisar os ODS batidos aqui no Brasil, eles são muito pequenos diante da quantidade de ações que poderiam ser feitas nesse sentido. E perceba como que isso é importante, porque, num geral, não existe falta de direcionamento, não existe a falta de criação de diretrizes. Existe, muitas vezes, um pragmatismo para que, de fato, essas ações sejam consolidadas em um ambiente local, em um ambiente dentro das cidades. E isso tem tudo a ver com paradiplomacia, cooperação internacional descentralizada, porque, num geral, grande parte da massa que compõe as ações que acontecem em território nacional acontecem pontualmente dentro das cidades. Perceba a minha linha de raciocínio. A partir do momento em que se cria um objetivo em que os países do mundo devem engajar, esses países vão trazer internamente para a sua legislação, para suas boas práticas e tudo mais, e isso naturalmente vai se descentralizar a partir da atuação em rede das cidades, dos atores complementares. E isso acaba sendo fundamental no dia a dia, porque essas diretrizes, em geral, elas são amplas, são abrangentes. Então, por exemplo, acabar com a fome se parte, da necessidade de que as pessoas elas não devem ter esse problema com a fome nos países. Então, os governos federais vão trazer para dentro de si essa grande diretriz e trazer as principais metas, os principais objetivos para que as cidades consolidem política pública que venha a alcançar esses objetivos. Obviamente, no caso, isso falando num geral, os países eles têm uma diretriz, ações primordiais que devem ser tomadas para o alcance desses objetivos em pontos críticos. Então, países que enxergam que existe um problema com a fome, por exemplo, conseguem ou deveriam conseguir enxergar as principais ações tomadas pelo governo federal no sentido de mitigar esses problemas, mas não de remediar, não de enxugar gelo, e sim de tratar a raiz desses problemas para que isso se torne possível no dia a dia das pessoas. E isso se faz somente em vias governamentais? Não, não se faz. Porém, é um grande norteador para que outros atores, outros stakeholders que também tenham interesse nisso, venham a colaborar com essas ações. E quando eu digo outros stakeholders, eu considero aqui organizações da sociedade civil, associações setoriais, considero também pessoas influentes, considero empresas, considero toda e qualquer liderança que atue em determinado tipo de assunto. Por exemplo, vamos pensar aqui, mais uma vez nesse exemplo do ODS da fome. Muitas vezes, um grupo de dança de uma cidade, ele tem ações, tem projetos, tem o desenvolvimento de iniciativas que indiretamente colaboram para a erradicação da fome também. Tá? Assim como em diversos outros aspectos, os ODS são conectivos. E eles fazem uma interface que acaba sendo muito tangente uns aos outros. Então, por exemplo, nesse sentido da fome, muitas vezes um ator que consegue perceber o escopo dos ODS, consegue perceber essa magnitude de criação de política pública, mesmo que não venha a ser consolidada pela cidade, mas ainda assim eles incorporam em suas iniciativas, em suas ações, eles conseguem colaborar diretamente para que a fome
deixe de ser um problema. Vou trazer um exemplo básico sobre instituições religiosas que fazem doação de alimentos. Beleza, pode ser algo que não venha a sanar o problema em si, que venha a tratar o sintoma, mas não salva, né, na raiz do problema. Sim, mas ainda assim, isso está sendo uma âncora para que esse problema seja discutido. E que, em geral, essas instituições religiosas, elas vão trazer, muitas vezes, essa questão da fome, mas também vão trazer um aspecto social que, muitas vezes, afasta jovens da criminalidade, né? Então, ou seja, mais um ODS de segurança, qualidade de vida para as pessoas também. Muitas vezes de treinamento profissional que acaba trazendo o emprego digno e assim sucessivamente. Inclusive tem novos ODS que foram lançados, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas que, num geral, atores de uma sociedade, e olha como que isso é interessante. Recapitulando algumas coisas que, se eu não me engano, eu já disse para vocês também, sobre identidade. Quando nós falamos de identidade, é algo muito intrínseco que faz parte desde a construção de uma estratégia de mercado de uma empresa, né, uma estratégia de abordagem de política pública do próprio governo local e tudo mais, que se tem essa questão de identidade muito mais atrelado à cidade em que nós vivemos. Tudo bem que com a tecnologia, a globalização, isso se torna uma linha mais porosa, se torna algo mais abrangente, porque nós temos influência de outros fatores que não somente o nosso âmbito geográfico, mas que, no geral, a nossa vida acontece dentro da cidade. Por mais que sejamos cidadãos brasileiros, indivíduos que nasceram no Brasil, e tem toda a documentação, falamos o português, as características do povo brasileiro, elas são dependentes da região em que se vive. E ainda mais poroso que isso se torna essa questão de identidade baseado na cidade onde nós crescemos, nos costumes em que a nossa família, inserida naquele contexto, nos ensinou sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o que é correto e muitas vezes até mesmo costumes que perpassam esse sentido da ética, né? Por exemplo, em alguns lugares do Brasil, existem pessoas que, eu vou falar um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas sei lá, foi o primeiro que veio na minha cabeça, que fazem o café de uma maneira diferente do que de outras regiões. Em outros lugares não se tem o hábito de consumo de café, por exemplo, mas que, num geral, esse contexto de somatória de identidades compõe um cenário no qual se considera o nacionalismo, né? Então, por exemplo, existem estereótipos brasileiros, internacionalmente falando, em que se tem que jogadores de futebol, por exemplo, utilizam do chá mate antes das partidas. E nós sabemos que sim, isso acontece bastante em algumas situações, mas que não é um contexto generalizado. Não são todos os jogadores que se tem nesse sentido. E então a vida nossa acontecendo dentro do contexto municipal, ela faz com que esse conceito de identidade seja muito mais atrelado ao nosso contexto regional. E olha como que isso é interessante, né? Na Grécia Antiga, o cidadão grego, muitas vezes ele se identificava, muitas vezes não, ele se identificava muito mais com a cidade na qual ele convivia, com os costumes, hábitos, forma de pensamento, forma de política, inclusive, do que com o país como um todo, né? Isso até a unificação e tudo mais. O mesmo acontece aí no período feudal, até mesmo na unificação alemã e tudo mais, que se cria um fator em comum para trazer homogeneidade ali para aquele povo enquanto nação, para a identidade de um povo enquanto nação, mas que, no geral, os hábitos continuam sendo necessariamente atrelados ao contexto em que eles vivem. Perceba o quanto que isso é interessante. Eu não me lembro agora a fonte dessa informação, mas, se não me engano, foi um professor de história no ensino médio que falou sobre isso, que um dos grandes diferenciais de Alexandre o Grande, né, o imperador, ali naquela época, né, da Grécia, ali da antiga Macedônia,
que ele tinha um diferencial em que ele conquistava os povos exatamente por conseguir, conquistava no coração, no caso, conseguir, por deixar com que eles mantivessem os seus hábitos, as suas religiões e tudo mais, e assim sucessivamente que eles contribuíssem com o império, mas que eles tivessem essa liberdade diante dos seus velhos hábitos, diferente, por exemplo, do que Roma tentou fazer. Eu digo tentou porque, em geral, se tem, após a derrocada de Roma e tudo mais, um grande movimento onde se foi retomado um movimento, perdão, onde existe esse movimento onde as culturas foram retomadas, né? Então, até hoje nós vemos isso, as tradições que foram deixadas pelos nossos ancestrais sendo retomadas. É até interessante quando a gente pega, por exemplo, em contexto ancestral dos povos andinos como um todo, se tem uma grande influência, né, da colonização dos povos europeus, até mesmo no nome das medicinas naturais deles, e também dos rituais em que se tem. Então, por exemplo, se você pega hoje em dia, e você vai ver que, por exemplo, a medicina da Huachuma, que é o cacto, um dos cactos, né, que são considerados sagrados por alguns povos andinos, também recebe o nome de São Pedro, exatamente pela função ali de abrir as portas do céu e tudo mais. Mas nesse aspecto existe uma cristianização de culturas, né, tudo isso que a gente já conhece. E que algumas músicas, né, até mesmo de cantores atuais, que trazem esse resgate ancestral, elas falam de santos, falam de Jesus. E é muito interessante até nesse aspecto que tem uma música em especial em que ele fala Taita Nazareno. Então quem que é o Nazareno que nós conhecemos? É Jesus, nessa referência. E Taita é uma forma que eles têm carinhosamente de se denominar um pai, um mestre, né? Então, Taita Inti, por exemplo, Taita Inti é o pai sol, né, para algumas culturas andinas. A mesma coisa, essa influência que se tem, né, nos territórios indígenas brasileiros. Mas por que eu trago isso? Porque se tem, além da influência de outras culturas e outros povos, um resgate que traz a questão de identidade para dentro da realidade, naquela cidade em que se vive, né? Então, quanto que isso é importante para os ODS, para que as pessoas consigam enxergar qual o papel delas muito além de política pública. E teve uma vez eu participei de um evento online da ONU, eu não vou lembrar agora qual era o órgão, se era UNITAR, UNCTAD, mas que nesse sentido eu fiz uma pergunta, exatamente nessa linha de que se cria muita diretriz, mas isso não acontece na prática, e se isso não deveria ser revisto pela própria ONU. Eu recebi uma resposta que me deixou bem reflexivo de um dos diplomatas ali na missão, não me lembro a nacionalidade dele naquele momento, que a função deles é criar a diretriz de política pública, mas a aplicação depende de um contexto regional, de um contexto quase que local, assim, muito mais do que da cidade. Muitas vezes tem um tipo de ODS que funciona para um bairro e funcionaria de maneira diferente para outro. É que a contribuição, até mesmo pela nossa malha social ser muito distinta, e aqui no Brasil, em outros países em desenvolvimento também, nós conseguimos perceber essa realidade, por essa distinção se cria uma estratégia diferente para cada uma dessas abordagens de ODS. Então, por exemplo, em um bairro nobre, eu vou tratar a fome de uma maneira diferente do que eu trataria, por exemplo, em um bairro um pouco mais vulnerável nesse sentido. Talvez num bairro nobre, trazendo aquele movimento de conscientização sobre a importância do engajamento daqueles povos que têm uma melhor condição financeira, condição educacional também, para impactar na população mais vulnerável e como que isso reflete neles também, né? E aí já em uma outra vertente, né, nesse sentido da população mais vulnerável, se trazer um conceito de maior engajamento dessa população referente àquele ODS, para que isso se concretize em ações que venham a ser tomadas.
Isso deveria ser uma função da política pública? Sim, deveria. Né? Uma diretriz, um estudo bem qualificado sobre cada um desses aspectos, mas enquanto essa realidade não se torna uma realidade, perdão a redundância, é importante que nós tenhamos o nosso papel enquanto atores da sociedade civil de articulação. Até mesmo porque, hoje em dia, né, vocês conhecem muito bem desse assunto, que se tem o conceito de soberania compartilhada. Então, por exemplo, o Estado não é mais uno e indivisível, por mais que ele ainda seja o detentor da soberania, né, do monopólio da violência, do uso da força e da legislação sobre um povo. Porém, existe, por exemplo, um grande movimento, que eu acho muito interessante, inclusive, de pessoas que têm voz internacional. Então, por exemplo, se a Greta Thunberg fizer um post no Instagram dela, eu ia falar a empresa que não está mais no Brasil, mas vamos falar o Instagram. Se ela fizer um post, ela tem um alcance, uma abrangência tão grande que vai trazer, muitas vezes, uma discussão internacional. A mesma coisa outros atores que não são estatais, como, por exemplo, Greenpeace, WWF, Médicos Sem Fronteiras, que trazem um conceito muito interessante que é o da especialização. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, eles atuam na parte de saúde dos povos ali que têm uma situação vulnerável por crises, né, humanitárias e desastres e tudo mais. Então, veja como isso é interessante, porque traz o conceito de que aquelas pessoas reunidas com um objetivo comum, elas são especialistas naquele assunto, em que muitas vezes os diplomatas que são funcionários do Estado, de vários países diferentes, eles têm um conhecimento superficial sobre aquele aspecto a ser tratado, né? E isso é interessante, por isso o engajamento da sociedade civil é fundamental. Por exemplo, até mesmo em âmbito de rodadas de comércio, né? OMC, por exemplo. Nós vamos tratar sobre um caso de possível dumping que tenha acontecido com um setor produtivo determinado dentro do Brasil. Se a população ali que faz parte desse contexto não tiver o engajamento necessário para levar insumos para isso, muito provavelmente aquela requisição não vai ter um andamento tão produtivo quanto deveria. Então, deixar nas mãos da liderança municipal também é um erro muito grande. Por quê? Porque existe sim uma necessidade de prover os serviços que nós já conhecemos, de criar política pública, mas que, naturalmente, o engajamento tem que ser algo que venha a fazer parte da nossa rotina, né? Então, faculdades, universidades como um todo, escolas, lideranças empresariais devem estimular para que as pessoas participem das plenárias, né? Sessões ali que acontecem na Câmara dos Vereadores, que elas participem dos diálogos juntamente ao corpo técnico da prefeitura e não somente com o prefeito, mas descentralizando isso também para os aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento daquele objetivo em comum. Tá? Então, por exemplo, o dia que as empresas entenderem que cumprir ODS ajuda na lucratividade da empresa, ajuda no protocolo ESG, que é tudo isso que a gente já conversou também, elas vão ser as primeiras a fazer pressão popular, né, pressão, no caso da classe ali, para que se crie política pública voltada para esse sentido. Né? Então, uma empresa que tem um engajamento nisso, ela pode vir a receber benefícios, né, da própria prefeitura, assim como ela vai gerar muitas vezes uma população que tenha uma qualidade de vida melhor. Logo, se tem uma qualidade de vida melhor, existe menos criminalidade, existe mais busca por mão de obra qualificada, no caso, se qualificar para ser uma mão de obra que venha a trabalhar. As empresas, tendo mão de obra qualificada, conseguem lucrar mais também, e isso faz com que se movimente a economia local, porque pessoas qualificadas recebem mais também. E recebem mais, elas gastam mais no comércio, na economia local. Isso estimula o empreendedorismo, mas eu já contei essa história para vocês também. Então veja como que esse simples ato de engajamento impacta diretamente em diversas camadas da sociedade. Então,
que os próprios interessados por si só busquem as secretarias que são engajadas nesse sentido, até mesmo num papel de pressão, num papel de cobrança também, de ações e de disponibilização da própria capacidade intelectual e técnica para conseguir viabilizar ações que sejam materiais, que sejam tangíveis. Porque assim como no ESG, também conhecido como ESG, eu falo bastante ESG, às vezes algumas pessoas me olham meio torto, mas que é dito que para que exista confiabilidade no processo de compra e venda, na cadeia produtiva como um todo, se precisa de ter um mapa de risco e uma matriz de materialidade muito bem consolidados, né, na gestão de política pública também precisa acontecer isso, para que não existam políticas que são criadas, né, quase que assim, para enxugar gelo muitas vezes, ou que não tenham a sua devida eficiência. Até uma história que é bem legal, eu não sei da veracidade dela, mas eu acho bem interessante. Em uma empresa que produzia leite e tudo mais, perceberam que muitas das caixinhas vinham vazias e que isso estava sendo um problema de recorrência, de confiabilidade da empresa no mercado e tudo mais, e desenvolveram um baita de um sistema que pesava as caixinhas e descartava quando elas estavam vazias e tudo mais. Só que além do investimento inicial, isso também dificultou demais o processo, porque aquela máquina era mais lenta do que o processo habitual de realização, né, do controle de qualidade. E que o operário, por si só, ele recebia, né, por produtividade barra hora trabalhada. Então, que quando os gestores da empresa foram ver o funcionamento da máquina, viram que ela estava desligada e que os funcionários ali tinham feito uma vaquinha, comprado vaquinha, em alguns lugares do Brasil também conhecido como basicamente passar o chapéu, todo mundo doar um pouquinho de dinheiro. Comprar um ventilador industrial. E esse ventilador, ele tinha um vento tão forte que quando a caixa estava vazia, ela caía naturalmente e o processo produtivo continuava na velocidade habitual. Vejam como isso é interessante, que um problema foi solucionado de maneira simples, e isso tem tudo a ver com inovação, né, pelas pessoas que operavam aquele dia a dia. Então, o engajamento é muito importante, que as decisões precisam ser tomadas de cima para baixo, mas considerando a participação popular. E essa mensagem serve tanto para empresas, quanto para cidades, quanto para qualquer organização. E muitas vezes quem está na linha de frente sabe dos percalços que se tem durante o caminho. Então é muito importante que exista essa cultura de engajamento. E que não se tem. Mas como eu não gosto de trazer problemas sem solução, eu acho que o primeiro passo é a conscientização. Então, se esse vídeo está chegando até você e faz sentido para você, como você consegue contribuir com a empresa, com o ecossistema em que você vive, né, da sua família, por exemplo. É o primeiro passo que nós conseguimos impactar. Criar um discurso de venda disso, relacionado a essa cultura do engajamento social, não só nas decisões, né, empresariais, mas também e principalmente nas decisões públicas, né, no engajamento com as ações do cunho da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, para que se tenha, muitas vezes, o levantamento de problemas reais e soluções reais. Porque nada melhor do que alguém que vive aquela realidade para saber se algum tipo de política pública funciona ou não. Tá? Então, essa reflexão é muito interessante. E voltando no aspecto do ESG, imagina o seguinte. Vamos supor que eu tenho um amigo que vive na balada, na gandaia, que aposta o dinheiro dele no tigrinho e faz uma série de coisas erradas ali com o dinheiro dele. E chega para mim e fala: Nilo, você me empresta R$1.000 porque eu tive uma ideia de negócio e eu quero investir agora. Muito provavelmente a confiabilidade que eu tenho naquela pessoa vai estar comprometida por eu saber do histórico dela. E ESG basicamente é isso. Como que uma empresa, como que uma cidade, e nos ODS isso é muito valioso também. Então, uma prática de ESG para os ODS, ela valoriza demais as ações que uma cidade pode tomar, até para captar recursos. Porque, por exemplo, bancos estão começando a cobrar isso, e internacionalmente isso já acontece, mas no Brasil a tendência é que isso se amplifique de agora em diante.
né, de emprestar dinheiro, de abrir linhas de crédito, de trazer os benefícios que se tem para empresas que realmente consigam provar quais são as medidas que elas têm para prever riscos e para consertar, muitas vezes, um dano que se tenha caso um risco aconteça. Então isso traz confiabilidade. E para uma cidade a mesma coisa acontece. Porque quando uma cidade tem ações tangíveis, e para ações tangíveis se necessita do engajamento da sociedade civil, ela consegue maior acesso, muitas vezes, a recursos, né? Recursos para a execução de projetos relacionados aos ODS, que muitas vezes alguns países têm, né, linhas de financiamento, o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento acaba tendo, Fundo Monetário Internacional, se não me engano, também tem, e outras redes que atuam necessariamente com o financiamento de projetos que vão ser pautados ali no alcance dos ODS na prática. Então vejam como que isso é um benefício para a cidade. Começa a circular dinheiro para que esses projetos aconteçam e tragam todos os benefícios que se tem com a execução desses mesmos projetos. Né? Isso vai refletir na sociedade como um todo, porque lembrem que os ODS são conectivos. Eles trabalham em uma linha muito tênue, de uma forma muito porosa, para que muitas vezes algo feito num sentido de erradicar a fome dentro de uma cidade, ela venha a ser atrelada a algo que reflita na criminalidade, na empregabilidade, né, em outros aspectos também, e que são fundamentais na gestão pública. E isso facilita o trabalho do prefeito, facilita direcionamento e diretrizes para a Câmara dos Vereadores e, principalmente, traz oportunidade de engajamento como um todo para a sociedade civil e, mais ainda, de espaço de trabalho para você enquanto internacionalista, já que os ODS são um tema, o ESG também, são um tema basicamente fundamentais, cruciais para o desenvolvimento de uma boa internacionalização, da boa cooperação internacional descentralizada. Então vejam como que isso acaba sendo muito importante para você, internacionalista. Então você que está assistindo esse vídeo tem que ser o primeiro, né, a veicular essas ideias por onde quer que você passe, para trazer consciência para as pessoas. E a consciência, muitas vezes, ela não é feita de uma forma abrupta, é feita de uma forma brusca, onde eu estou levantando problemáticas e cobrando o prefeito, cobrando o empresário de que ele precisa fazer alguma coisa que não seja pautado no greenwashing, não seja pautado simplesmente em parecer que se é verde, enquanto não é, né? Enquanto na realidade a gente sabe que o ESG ali não funciona. Mas sim trazer soluções para essas pessoas em uma linguagem que elas entendem, que faz parte do cotidiano, do vocabulário delas, e que elas enxerguem que aquilo facilite o trabalho delas, que aquilo sana uma dor delas. Isso basicamente, pessoal, é princípio básico de habilidade em vendas. Então, se você entende de vendas, você sabe do que eu estou falando, e se não entende, começar a pesquisar agora, independente da área em que você atua. Se você quer vender para empresas, se engajar com o meio público e tudo mais, é muito importante que você tenha essa visão, em especial sobre vendas, sobre articulação, sobre negociações, para você conseguir levar isso adiante, para que as pessoas se inspirem no seu discurso. Porque se inspirando no seu discurso, elas conseguem ver que aquilo soluciona muitas vezes uma dor delas. Por exemplo, um prefeito. Qual que é a dor de um prefeito? Pô, muitas vezes esse gestor municipal está extremamente sobrecarregado, chega bucha, chega BO o dia inteiro para ele resolver, ele não tem tempo, muitas vezes, de trazer resultados reais, porque ele está só tapando buraco, e esses resultados reais não acontecem porque não falta, aliás, falta tempo, falta recurso para lidar com eles, e ele está pensando na ascensão política dele também, ou dela. Então, nesse sentido, um trabalho nessa linha vai trazer essa possibilidade de desafogar muitas vezes o trabalho dessa gestão municipal e para que o indivíduo por trás dessa gestão consiga almejar ali a ascensão política, a ascensão de carreira, para fazer essa diferença de forma pragmática. Tá? E mais uma vez ressaltando que essa é uma função de quem tem consciência de alguma coisa. Por exemplo,
Se vocês virem aqui em casa um dia, a gente vai fazer um jantar. E eu vejo que tem alguém ali perto do fogão que tá basicamente ali cozinhando e não percebeu que tem uma cortina do lado. Se eu vi aquilo, é minha responsabilidade avisar as pessoas, né, para que não aconteça um acidente muito maior. Mas não sou eu que estou cozinhando, então não é responsabilidade minha. Cara, mas se você viu, qual que é o problema de você falar? Ainda mais quando isso traz um aspecto de criação, construção de jornada profissional para você. Então, vamos tomar a iniciativa em relação a isso. Faz sentido para você? Estou falando alguma coisa que você não sabia ou algo que você faz conexão com outros temas? Se sim, por favor, comenta aqui, né? Se tem sido útil isso, se você tem uma sugestão ou se você tem uma dúvida, gostaria que eu gravasse um vídeo sobre isso, fique à vontade também para comentar. O canal de comunicação está sempre aberto comigo, de coração aberto, para que vocês venham a interagir e que nós possamos construir escopos que são importantes para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa sociedade como um todo. Ressalto que o internacionalista cabe em qualquer canto dessa sociedade, fazendo a diferença para o desenvolvimento sustentável e exponencial, para que nós consigamos realmente mudar o mundo, que é o sonho de todo internacionalista quando inicia a universidade. Caso você não siga ainda, clica aqui, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações. E mais uma vez eu agradeço, desejo um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!